A decisão pelo divórcio é sempre difícil, seja se o casal escolhe de comum acordo ou se só uma das partes está resolvida a encerrar a relação, é hora de saber, em termos jurídicos, o que fazer. É importante também cuidar da saúde emocional dos envolvidos. Além dos ex-parceiros, filhos, familiares e até o círculo de amizades podem ser afetados. A repórter Cristiane Antúnia conversou com especialistas sobre o assunto. Para muitos casais, o aumento da convivência imposto pelo novo coronavírus colocou em evidência dificuldades de entendimento. Ou pior, agravou conflitos que já existiam. O divórcio é uma possibilidade permitida pelo judiciário, tanto nas situações em que a separação é consenso, quanto naquelas em que apenas um está convicto do rompimento. Para falar sobre os procedimentos a serem adotados em cada caso, acompanhe a entrevista com o juiz Francisco José da Silva. Doutor Francisco, o divórcio consensual agora pode ser feito por meio eletrônico. Como funciona e onde é feita a solicitação? Qualquer processo na justiça precisa do advogado. O advogado tem que elaborar uma petição inicial e estabelecer os requisitos da separação, ou do divórcio ou do rompimento da união estável. Caso uma das partes fique impossibilitada depois da propositura dessa petição inicial, o juiz poderá confirmar essa vontade por videoconferência, se ele estiver no exterior, estiver num local inacessível para assinar essa petição inicial. Existe alguma exigência para essa modalidade? Não há necessidade de nenhum requisito especial. O Poder Judiciário, com a pandemia, modernizou, né? Isso não havia uma previsão específica, mas daqui para frente, imagino que muita coisa será vista com outros olhos no Poder Judiciário, na Justiça Mineira, principalmente. O divórcio litigioso também pode ser feito por meio eletrônico? Sim, ele começa com a petição, aí vai ser a petição só de uma das partes, né? O juiz manda citar, eu tenho mandado citar por WhatsApp ou por e-mail para poder permitir um andamento mais rápido. A outra parte pode concordar e aí transforma em consensual. Se não concordar, o processo seguirá pelo meio eletrônico, com produção de provas, inclusive. O juiz da vara de família ele pode tentar um entendimento entre as partes para amenizar a dor, principalmente dos filhos, desse período de separação? Ele pode e deve contar com assistente social, com psicólogo, para tentar minimizar, porque é sempre uma dor muito grande que envolve as famílias, marido, mulher e filhos, enfim. Então, o papel da justiça nesse sentido é fundamental, com assistente social e psicólogos. E o divórcio presencial em cartório, como funciona? Aí as partes devem procurar o cartório com um advogado, estabelecer as regras e faz uma escritura de divórcio ou de rompimento da união estável. Doutor Francisco, muito obrigada pelas informações. Eu vou conversar agora com o psicólogo Antônio Sena para falar mais sobre esses sentimentos e emoções tão difíceis de lidar nesse período de separação. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Segundo o levantamento, 70% dos pedidos de divórcio partem das mulheres. Há uma explicação para isso? Sim, hoje a mulher já está mais independente e economicamente do homem, não depende assim, e não tem o peso que era no passado de se separar, que tinha um preconceito com a mulher separada. Então, por isso ela tem tomado mais. Ela, ficando satisfeita, ela prefere ficar sozinha do que continuar do jeito que estava. Esse período de isolamento aumentou o convívio entre o casal, consequentemente aumentou também o conflito entre esse casal e aumentou também o desejo, a vontade de se separar? Na realidade, a pandemia só realçou o que já estava, né? A partir do momento que eles começaram a conviver mais, a dividir tarefas domésticas, criação de filhos, trabalho dentro de casa, isso, aqueles casais que não estão bem, acabaram realçando muito mais e tomaram essa iniciativa de separar. Mas aqueles que estavam bem antes continuam bem, com certeza, passando por alguma pequena crise, simplesmente. É possível passar por esse processo de divórcio sem dor? Não. Mesmo que seja poucas, né, esse sentimento, aí, essa perda, é uma coisa que... A segunda maior item de estresse do ser humano é a separação. O primeiro é a perda de um ente querido. Então, vai ter realmente uma perda, principalmente para as crianças que querem manter os pais sempre juntos, e muitas das vezes os pais usam essa criança nessa separação como forma de atacar o outro cônjuge. Então, inevitavelmente, vai ter alguma questão aí interferindo. O ideal é que as pessoas procurem um terapeuta para poder ajudar nesse momento aí de separação. Doutor Antônio Sena, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, está sempre às ordens. Um abraço. É com você, Eduardo.